Olá pessoal, tudo bem? E sejam bem-vindos ao meu canal Pedro Cavalero Java para Iniciantes. Hoje nós vamos falar sobre vagas e salários para desenvolvimento Java, ok? Vou falar um pouco sobre como você vai encontrar essas vagas lá nos sites e quanto. E eu espero vocês até o final do nosso vídeo, depois da vinheta. Voltamos aqui. As vagas nos sites são encontradas dessa forma. Você basicamente pode ter dois tipos de desenvolvedor. O desenvolvedor puro, no caso do desenvolvedor Java, que é o que a gente vai ver no site para nós, e arquiteto, o arquiteto Java, que é o nosso caso. Tá? Qual que é a diferença, Pedro, entre desenvolvedor e arquiteto? Basicamente, o arquiteto ele toma decisões. Os dois desenvolvem, os dois tem aí níveis de experiência, né, entre cada um, só que o arquiteto ele tem que tomar decisões. Não é à toa que os salários que você for encontrar para arquitetos são mais altos, tá bom? Porque as decisões são dele, então as coisas vão vir em cima dele, tá? Quanto mais importância, quanto mais decisões você toma, mais você é cobrado e mais você é bem pago, ok? Então, vamos buscar isso para a nossa carreira, só que aqui estão mais os desenvolvedores mais experientes, tá bom? E aí, os desenvolvedores, na realidade, eles tomam menos decisões. Ah, Pedro, o desenvolvedor não toma decisão nenhuma? Toma decisão, só que são decisões em níveis menores. O arquiteto, às vezes, toma decisões de como fazer, que tecnologias usar, o que é melhor para os próximos 10 anos, para o tempo de vida daquele produto. Enquanto que o desenvolvedor define quais são as melhores design patterns para usar, qual o melhor modelo, qual a melhor forma de implementar determinado algoritmo. Então, o nível entre esses dois é diferente. Então, nós temos dentro dos desenvolvedores, a gente já vê muito nas vagas que a gente pode dividi-los em júnior, pleno e sênior. Essas três diferenças, muita gente define isso por conhecimento. O pleno tem mais conhecimento que o júnior e o sênior tem mais conhecimento que o pleno. Também é, mas principalmente a gente pode considerar aqui que a diferença entre júnior, pleno e sênior é a experiência. O pleno tem mais experiência, já fez mais coisas do que o júnior, enquanto que o sênior fez muito mais, já desenvolveu mais, já teve mais problemas. Porque, querendo ou não, desenvolver é resolver problemas. Quanto mais problema você já resolveu, mais você pode subir na carreira. Claro, quanto mais você já resolveu, é porque você aprendeu mais. Então existe aí uma correlação entre essas duas coisas. Não é porque você sabe um monte de tecnologias que você vai deixar de ser júnior se você nunca desenvolveu nada com elas. Tá bom? Então é essa a nossa ideia aqui entre esses três caras. A gente vai encontrar muito. Normalmente eles dizem, você vai ver nas vagas a correlação entre anos de experiência e esses caras. De 1 a 2 anos, de 3 a 5 anos, de 2 a 4 anos, de 3 a 1000 anos. Aqui no desenho pode ser quantos anos quiser. Ou, lógico, esse cara já começa a virar um arquiteto. O arquiteto normalmente tem aí mais de 5 anos de experiência. Lógico que tem casos e casos, a gente sabe, mas existem umas médias, tá bom? Outra coisa que a gente encontra aqui é os nomes. Pedro, se eu procurar desenvolvedor Java no site, eu vou achar sempre? Nem sempre. Esse desenvolvedor aqui ele pode ser chamado de analista, pode ser chamado de programador, pode ser chamado de analista, programador, pode ser chamado de desenvolvedor web, pode ser chamado de analista web Java, pode ser chamado de programador Java, pode ser chamado de engenheiro de software Java, se você procurar nos sites internacionais que tem software engineering, ok?
Então tem um monte de palavras que significa mais ou menos a mesma coisa. Quando a gente está nesse nível aqui, basicamente o que a gente tem que procurar são esses caras. E, se for, lógico, Java, tá? Porque tem essas mesmas coisas todas para Python, C Sharp, PHP, etc. Tá bom? Então, basicamente, a gente tem que procurar por isso aqui e saber que esses caras têm muitas palavras que correspondem à mesma coisa, tá? Então, quando a gente for nos sites, a gente encontra. Já arquiteto, a gente tem algumas características diferentes de arquiteto. A gente tem os arquitetos de software, tá? Arquitetos de software são esses que a gente está falando aqui, o que desenvolve, que são líderes de time. Mas a gente encontra também nos sites os arquitetos de solução. E esses arquitetos de solução eles já podem não ter nem chegar a ser desenvolvedores de software. Acontece. Não é o comum. Mas esses caras estão no nível, às vezes, muito mais alto. E que poucas vezes vão lá e efetivamente implementar o que foi pedido para ser feito. Ele, às vezes, é um cara que trabalha muito junto com o pessoal de comercial, de vendas, para conseguir dizer, não, o sistema vai funcionar e vai funcionar mais ou menos dessa forma. E aí ele passa para um arquiteto de software, para o arquiteto de software efetivamente desenvolver aquilo do jeito que o cliente pediu. Então esse cara está no nível um pouco mais comercial, enquanto que esse cara está no nível mais próximo do time de desenvolvimento, tá bom? Aqui já são pessoas com ampla experiência, tá? Então ampla experiência e são pessoas que são muito bem pagas. Vamos dar uma olhada nesses caras aqui nos salários ali nos sites de emprego, né? Mas esses aqui são pessoas também muito bem pagas, a gente já não vai falar deles aqui, porque não é o nosso caso, tá bom? Beleza? Então tá. Então, recapitulando, desenvolvedor e arquiteto. Procurando por desenvolvedor, procurando por Java, a gente vai encontrar todos esses caras aqui, tá? Procurando por arquiteto Java, a gente vai encontrar as coisas mais específicas dos arquitetos, que são pessoas com mais experiência, lógico, para quem for procurar, depende do que está buscando, ok? E a gente então vai passar agora ali para a tela do computador para mostrar dentro dos sites para vocês, tá bom? Vamos lá, pessoal. A gente já falou dos tipos de vagas que aparecem, então a gente já sabe que tem aí uma gama de palavras que eles gostam muito de usar para falar das mesmas vagas, ok? A gente sabe que basicamente a gente vai ter então Júnior, Pleno e Sênior e Desenvolvedor e Arquiteto. Tem basicamente essas diferenças, sendo que as outras são mais ou menos a mesma coisa. O que é que eu fiz aqui? Então, eu vim aqui nesses 5 sites que nós temos. Eu vou falar aqui do Love Mondays, da Kata, do Indeed, do Glassdoor e do Payscale, para falar um pouco sobre salários, tá? Esses sites, eles têm vagas e salários, tá? Agora eu estou falando dos salários. Então, a gente tem aqui, ele mostra alguns tipos de buscas diferentes. Vamos olhar aqui o Love Mondays. O Love Mondays, por exemplo, eu procurei salário de desenvolvedor Java. O que ele me mostrou? Ele me mostrou que o desenvolvedor Java tem como salário médio bruto em torno de R$5.000 mensais. Mas veja que aqui ele não está fazendo diferença entre Júnior, Pleno e Sênior. Tanto que ele faz a diferença aqui, vocês estão vendo? Tá? Então aqui nos 400 e tantos salários que ele já recebeu, ele vai aí de um salário mínimo até 13.100 e poucos reais. Então nós temos Júnior, Pleno e Sênior sendo contemplados. Então vamos, por exemplo, vamos clicar aqui no desenvolvedor pleno para a gente ver a diferença, tá? Ele vai puxar, por exemplo, aqui agora só o pleno, ele mostra. Então o pleno tem uma variação aqui entre de 2.000 até 8.000 reais. Você vê que tem até o máximo de 11, como ele fala aqui, né? Uma média de 5.000, que é mais ou menos o que a gente espera, tá ok? Então essa é as informações que a gente consegue encontrar aqui no Love Mondays, e tem várias outras, você pode procurar por vários outros tipos de emprego aqui. Esse site é melhor para falar de salários do que de vagas, tá? Apesar dele ter vagas também. Já a Kata, ele basicamente só fala de vagas. Então aqui na Kata a gente vê 3.000 e tantas vagas de emprego, sendo que algumas têm a indicação de quanto é o valor, tá? Então 5.000 aqui no desenvolvedor web,
O desenvolvedor back-end, a maioria tem a combinar. Tá? Então essa para a parte de salários, esse site aqui não é muito bom, mas ele é muito bom para buscar vagas. A gente tem também o Indeed. O Indeed é um outro site muito bom, ok? Indeed tem muita vaga, tá? Ele é um site internacional, mas ele tem essa parte Brasil, full Brasil. Aqui aqui ele também tem dividido por local, tá vendo? Então a gente consegue saber que São Paulo tem muito mais vaga do que qualquer outro lugar. Então, e isso é notório, a gente sabe. Então a gente acaba tendo que ficar mais ou menos aqui no estado de São Paulo, que logo depois, por exemplo, tem Campinas. Campinas é a primeira não capital aqui da lista. Tá, ok? Que também tem muitas vagas lá, oportunidades na parte de desenvolvimento. Tá? Então, aqui a gente consegue ver, ele não tem um relatório como tem no Love Mondays, mas a gente consegue em muitas das vagas terem informações de quanto vai ganhar. Ó, arquiteto, por exemplo, 12.500. Aqui, desenvolvedor Java Sênior, entre 10 e 20 mil, dependendo de como você conseguir ir nas entrevistas. Tá, ok? Tem muita coisa que a gente pode parar um determinado vídeo para falar só específico das coisas que tem que saber, ok? Essas vagas. Vamos lá. Continuando aqui agora, fala um pouquinho do Glassdoor. O Glassdoor também é um site excelente da parte de vagas e também excelente para buscar valores de salário. Então aqui tem parte de valores de salário e tem também a questão do estimativa dos salários. Você consegue colocar dentro dele a sua vaga, o lugar que você quer trabalhar, e ele te dá uma estimativa de um valor aceitável. Isso é muito bom quando você estiver buscando vaga, se estiver já na entrevista de emprego, já conseguir alguma informação sobre isso. Talvez o empregador peça para você um valor, né, de salário, quanto você quer ganhar, e você ter aí já um chute bom para dar. Ó, Sênior 8.000, vai até 10.000 aqui nesse caso, ó, tá vendo? Sênior aqui entre 7.000, esse aqui Java Developer normal, sem grande coisa, só com 5.000. Então a gente tem aí bastante informação. Falando um pouquinho do PayScale, o PayScale é um site internacional. Ele tem a parte do Brasil, mas ele é muito bom também para ver salários em outros lugares. Então eu já vi, tá até aqui, informações sobre quanto é o salário na Irlanda, quanto é na Índia. E você consegue encontrar também quanto é no Brasil. Então, por exemplo, eu consigo ver aqui, ó, Java Software Developer Brasil. A gente tem que variou de 2014 para de 60.000 até 92.000 aqui no Brasil. Esse salário 92.000 é anual, tá bom? Então a gente está falando aí de um salário de 7.500 mais ou menos. 7.000, né? 7.500. E São Paulo, a média Brasil é um pouco mais baixa, a média São Paulo é um pouco mais alta sempre aqui. Isso é normal. Eu estou falando de um Java Developer com 5 anos de experiência. Eu poderia mudar, eu quero mudar para... eu não tenho 5 anos de experiência, eu tenho 1 ano de experiência. Vamos mudar aqui rapidamente. Vou mudar para 1 ano de experiência aqui em São Paulo também. Tem uma série de informações que você pode dar. Ele é muito bom nessa área de fazer report, então você pode colocar várias informações dentro dele para ele fazer uma triagem, para ele acertar melhor o valor, tá bom? Então, por exemplo, 1 ano de experiência, olha só quanto fica já bem menos. Tá vendo aqui? São Paulo 72, Brasil 50. 72 é anual, dá em torno de 6, né? 6.000, 5.000 e pouco, tá? Brasil é 50, também é anual, divide por 12 ali, então dá ali também em torno de 4.000, tá bom? Certo? Então excelente, são sites excelentes para você verificar se você está ganhando bem. E isso aqui já mostra uma boa informação sobre como é que está o mercado de trabalho e os salários em Java, tá bom? Então, é isso aí. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por vocês terem assistido o nosso vídeo. Se inscreva aqui no canal e ativem o sininho, deem o nosso like e, claro, se vocês tiverem algum comentário e quiserem saber mais sobre algum assunto, mande aqui nos comentários e coloque aqui pra gente fazer novos vídeos para vocês, tá bom? Muito obrigado, até a próxima!